Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de lançamento oblíquo e lançamento horizontal. Vou fazer agora a seguinte questão. Um projétil é lançado em uma direção que forma um ângulo de 45 graus com horizontal. No ponto de altura máxima, o módulo da velocidade desse projétil é de 10 metros por segundo. Considerando-se que a resistência do ar é desprezível, pode-se concluir que o módulo da velocidade de lançamento é, em metros por segundo, igual a... Então, para resolver essa questão, a gente tem que lembrar da seguinte explicação teórica, tá? Quando a gente vai analisar o lançamento oblíquo, a gente analisa o lançamento oblíquo em relação ao eixo XY, tá? Então, em relação ao eixo XY. Quando eu pego o corpo e lanço esse corpo com uma velocidade inicial, a gente tem que lembrar que ele faz uma certa angulação com o eixo X. E o caminho que ele percorre é exatamente isso aqui, ó. Ele vai subir, vai atingir a altura máxima e depois ele retorna, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, são as velocidades. Primeira coisa que a gente analisa são as velocidades. Por quê? Porque se a gente for pensar, quando o ângulo ele é formado com o eixo X a gente chama de eixo do cosseno. E o eixo Y a gente chama de eixo do seno. E aí, se eu fizer a projeção do V0 no eixo X, eu vou ter para cá a minha V0 no eixo X. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Eu vou ter a minha V0 no eixo Y. Então, para eu determinar o V0x e o V0y, eu uso o seguinte raciocínio. O V0x não é igual ao V0 no ângulo do cosseno, no eixo do ângulo do cosseno, e o meu V0y não é igual ao meu V0 seno do ângulo. Então, a primeira coisa que a gente vai analisar é exatamente isso, quem são as velocidades, certo? O segundo é o seguinte, eu tenho que ter o seguinte raciocínio. O eixo do seno, ou o eixo do y, é exatamente o eixo que vai medir a altura, né, que o corpo vai subir. Porque aqui, ó, no eixo y ele vai subir e ele vai descer. Então, veja bem, como no eixo do y, né, ele vai subindo, enquanto ele tem velocidade, ele está subindo. Mas vai chegar um momento em que a velocidade final na direção y é igual a zero. Aí ele volta a cair, não é? Esse ponto aqui vai ser exatamente o ponto onde eu tenho a altura máxima, tá? Então, a minha segunda análise vai ser exatamente o meu eixo y, tá? O eixo y, como a velocidade varia, eu posso dizer que o eixo y eu tenho movimento uniformemente variado. E aí, eu posso dizer o seguinte, no eixo y eu posso fazer duas perguntas, né? Qual é o meu tempo de subida? O tempo de subida eu vou ter com aquela relação vi, vovó, aquela tarada. Então, adaptando para o eixo y, vai ficar VY é igual a V0y. Aí, a gente tem que lembrar o seguinte, como o corpo está subindo e é um movimento desacelerado, porque aqui embaixo ele tem uma velocidade diferente de zero e lá ele tem velocidade igual a zero,
a gravidade tem que ser sinal negativo porque é um movimento desacelerado. Então, fica menos gt. Como a velocidade final no eixo y é igual a zero, vai ficar assim, ó, 0 é igual a v0y menos gt. Passando esse termo para o outro lado, eu sei que o meu t vai ser igual a v0y divididos por g. Então, esse cara aqui é meu tempo de subida. A outra pergunta que eu posso ter aqui é a minha altura máxima, tá? A altura máxima, ela é dada pela equação de Torricelli, que é v ao quadrado, v0 ao quadrado, mais 2a ΔS. Adaptando ela ao eixo y, vai ficar assim, ó, vy ao quadrado é igual a v0y ao quadrado, menos, porque é um movimento desacelerado, 2g ΔS. Como a velocidade final é zero, fica v0y ao quadrado menos 2g ΔS. Passando esse termo para o outro lado, eu sei que a altura máxima vai ser v0y ao quadrado divididos por 2g. Então, esse aqui é a minha altura máxima, certo? Agora, por último, eu vou fazer a análise do eixo x, né? Então, a análise do eixo x é a mais tranquila. Porque no eixo x eu não tenho influência da gravidade, a velocidade vai ser sempre a mesma. Então, eu posso dizer que, terceiro, eu vou analisar o eixo x. Como o eixo x não vai ter a influência da gravidade, eu posso dizer que é um movimento uniforme. E aqui eu só vou pedir o meu alcance, certo? O alcance aqui vai ser o seguinte, ele vai ser dado pela relação S é igual a S0 mais VT. Adaptando isso ao eixo x, vai ficar assim, ó, Sx é igual. O espaço inicial é exatamente no ponto onde eu arremesso o corpo, então ele vale 0, mais V0x, que é a única velocidade que eu vou ter no eixo x, vezes o tempo. Então, eu sei que o meu Sx vai ser igual a V0x vezes t. Porém, aqui a gente tem que ter só um cuidado. Esse t aqui é o tempo total para eu ter o alcance máximo. E o meu tempo total, ele vai ser dado pelo dobro do tempo de subida. Aonde que está o tempo de subida? Está aqui, beleza? Agora vamos lá, vamos resolver a questão. Ele falou o seguinte, olha só, que o projeto é lançado em uma direção que forma 45 graus com a horizontal. No ponto de altura máxima, o módulo da velocidade desse projétil é de 10 metros por segundo. Olha aqui, ó, onde ele vai induzir o aluno ao erro. Ó. No ponto da altura máxima, o módulo da velocidade desse projétil é 10. Aí, a gente tem que lembrar o seguinte, na altura máxima, o que ocorre? A gente viu ali, ó, na altura máxima, a velocidade na direção y é igual a 0. Porém, nessa mesma linha, né, a velocidade que eu tenho aqui, ou seja, o meu v0y, vai permanecer o mesmo. Então, se ele disse que a velocidade é de 10, ele não está falando de quem? Do meu v0x, que é igual a 10 metros por segundo. Entendeu qual foi a pegadinha da questão? A gente tem que tomar cuidado com isso, que na altura máxima, o vy é sempre igual a 0. Porém, a velocidade no eixo x, ela sempre vai ser igual ao meu v0x, certo? Só que ele quer a resultante das forças. Então, a minha análise vai ser em função do ponto de lançamento.
Quando eu peguei e lancei o projétil, ele tinha uma velocidade inicial. Essa velocidade inicial, a gente viu aqui que ela é projetada na direção x, que a gente chama de v0x, e na direção y, certo? Então, a gente tem aqui o v0x e o v0y. Então, a gente tem que lembrar que, como esse ângulo aqui é de 45 graus, quando o ângulo é de 45 graus, o seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus. Se eles são iguais, eu posso afirmar que o meu V0x vai ser igual ao meu V0y. Então, se o meu V0x é igual ao meu V0y, isso também vai ser igual a 10 metros por segundo. Aí, eu posso pensar assim, ó, vetorialmente falando, se o meu V0x está aqui, o meu V0y está aqui, porque vetor é assim, aonde um termina, começa outro. Eu vou ter a minha resultante aqui, que é o V0. Então, eu posso dizer que V0 ao quadrado é V0x ao quadrado mais V0y ao quadrado. Então, V0 vai ser raiz quadrada de V0x é 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado, que é o V0y. Então, V0 vai ser raiz quadrada de 200, porque 10 ao quadrado é 100, 100 mais 100, 200. Então, meu V0 vai ser 10 raiz de 2 metros por segundo. E a resposta está na letra D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.